Olá, olá! Fabiana, eu fui visitar um amigo, um parente na UTI e ele estava com um tubo na boca, estava entubado. Esse tubo era conectado a um equipamento chamado ventilador mecânico e esse meu parente estava sedado com esse tubo. Eu não entendi por quê, quando isso acontece, qual é o tamanho desse tubo. Então eu vou tentar de uma forma simples explicar aqui hoje para você. Então vamos lá. Geralmente, o principal motivo para uma intubação orotraqueal é quando você corre um risco de uma falência do sistema cardiorrespiratório, quando você corre um risco de uma parada cardiorrespiratória, seja porque você não está tendo uma ventilação adequada ou uma oxigenação adequada que não foi revertido por outros métodos não invasivos, como um catéter de oxigênio no nariz, ou uma máscara de oxigênio, ou até mesmo uma ventilação mecânica não invasiva, em que pode ser usado o mesmo ventilador mecânico da invasiva, porém é usado uma máscara e não um tubo, a pessoa acordada, consciente. E além do oxigênio, nessa máscara tem uma pressão. Então, quando o oxigênio não é o suficiente, às vezes é necessário uma pressão, às vezes tem uma alteração de pH, de ventilação. Então, além desse oxigênio, tem uma pressão que vai melhorar a efetividade das trocas gasosas no pulmão. Por exemplo, quando a pessoa tem um câncer de pulmão ou quando tem uma pneumonia que acometeu uma grande área do pulmão e a pessoa está tendo uma respiração curta, ofegante, porque essa é a resposta do organismo para tentar ventilar, oxigenar os tecidos. Quando você coloca uma pressão e melhora essa troca gasosa nas áreas possíveis, o corpo entende que agora é possível diminuir essa frequência respiratória. Pode normalizar ou pode apenas diminuir. Ou seja, você diminui o trabalho que essa pessoa tem para respirar. Quando nada disso é o suficiente, então sim é necessário sedar, o médico solicita a sedação e toda a equipe de fisioterapeuta, enfermeiro, médico participam desse processo, auxiliando o médico na intubação. Geralmente o fisioterapeuta ele fica responsável pela questão da ventilação mecânica. Então ele ajusta os parâmetros, seja na invasiva ou não invasiva. Isso com base em raio-x, base na gasometria, que é um exame de sangue em que é possível ver como que está a oxigenação do sangue, como é que está o pH do sangue, a ausculta pulmonar, a expansão da caixa torácica, a frequência respiratória, enfim, toda a clínica dessa pessoa para poder ajustar esses parâmetros. Eu falei aqui que o principal motivo é quando há esse risco de falência por uma alteração de ventilação e oxigenação, mas também há situações em que a equipe opta por sedar, intubar, para fazer com que o corpo economize energia, gaste energia naquele momento com que é prioridade, para evitar, às vezes, maiores sequelas. Por exemplo, um caso de aumento da pressão craniana, um caso de uma instabilidade hemodinâmica muito importante, com o comprometimento do pH sanguíneo. Então, há outras situações em que também se opta pela intubação orotraqueal. No caso das alterações por ventilação, oxigenação, eu dei o exemplo do câncer de pulmão ou de uma pneumonia extensa, mas eu vou trazer aqui outros exemplos. Por exemplo, uma pessoa que se intoxica com sedativo, ela vai tendo um rebaixamento do nível de consciência, começa a ter uma respiração cada vez mais curtinha, mais diminuída, ou seja, ela está encaminhando aí para uma parada respiratória.
Então essa é uma indicação também por conta dessa alteração de oxigenação, ventilação do nosso organismo. Uma outra situação, uma pessoa com uma doença neurológica progressiva, em que vai tendo cada vez mais fraqueza muscular. Talvez você nunca tenha reparado, mas você precisa de força muscular para respirar. Se você não tem essa força muscular, vai comprometer a oxigenação, ventilação, vai alterar o pH sanguíneo, enfim, tudo que eu já disse aqui, de forma que será necessária uma intubação. Nesse caso, como é algo progressivo, a pessoa vai precisar fazer depois uma traqueostomia, vai ser tema do próximo vídeo, aguarde. Então esses são alguns exemplos, além do que eu já havia dado. Uma pergunta que me fazem com frequência é, afinal, qual que é o tamanho desse tubo? As pessoas pensam que é um tubo enorme. Não, gente, a ideia é chegar até o pulmão, né? Então é um tubo curtinho, tá certo? Espero ter esclarecido as principais questões e até a próxima.